Muitos comentários no meu canal principal a respeito dos diretores do Santander estarem vendendo suas ações. Será que isso realmente é uma preocupação para o investidor de longo prazo? Bem-vindo ao meu canal secundário, considere se inscrever aqui e hoje eu vou reagir então ao vídeo do Luan do canal Mirai Investing. Vamos dar uma olhada então do que ele está falando aqui, se faz sentido ou não. Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: por que parei de comprar ações do Santander e por que afinal os executivos, os diretores da empresa, estão vendendo suas próprias ações. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Banco Santander, nos últimos 5 anos, já acumula uma queda de 25%. Se você pegar aqui desse topo de dezembro de 2020, em que as ações final 11, que são as units, chegaram a ser cotadas a R$43, você vai perceber uma queda de quase 40%. É uma queda muito elevada para um bancão de bolsa, para uma empresa que paga bons dividendos, então isso aqui acaba estranhando. No geral, quando isso acaba acontecendo, é um sinal de oportunidade. Mas sabe o que estava acontecendo com o Banco Santander naquele momento? Ele estava com um dividendo diferenciado, e aí a sardinhada muitas vezes vai atrás de comprar naquele topo ali. Eu fiz um vídeo hoje, inclusive, falando disso. A corrida atrás dos dividendos acaba fazendo você ganhar menos dividendos. Isso diz o Baster, ele está muito correto neste ponto específico. Uma série de outros pontos eu não concordo com ele, mas a corrida dos dividendos causa isso. Naquele momento ali, o mais correto do investidor que gosta do Santander era só manter e esperar o Santander, né? Ver aí a acomodação das quedas e tudo mais. Eu, no caso ali, vendi o Santander, não tinha muito também, esse é o primeiro ponto. Segundo é que eu já queria o Banco ABC, que estava na lógica contrária. Os lucros ali estavam comprimidos pela provisão muito alta, os dividendos estavam menores, mas eu via que tinha toda uma perspectiva positiva à frente. Então eu segui a lógica reversa ali e fiz essa troca. Então muitas vezes a corrida atrás do dividendo é a pior coisa que você pode fazer. Outro ponto que eu sempre ponho aqui na reflexão para vocês em relação ao Santander é que o período onde o Santander, sendo um bancão, crescia mais do que os outros bancos, pode ser que tenha ficado no passado, tá? Então, o Banco ABC é o meu novo Banco Santander. O Banco ABC, eu acredito que ele vai conseguir crescer mais do que os bancões. Não é recomendação de compra, eu estou dando aqui a minha ideia para depois falar, você não falou. Estou falando. O Banco ABC, na minha opinião, ele é um banco que vai crescer mais do que os bancões e ele tem um bom dividendo. E aí, é lógico, ele é um mais mal, mais para mídia, né? E ele oscila muito as cotações. Então, tem que ter um pouco de calma. Diminuiu o dividendo. Diminuiu o dividendo. Não se desespera. Pense sempre no longo prazo, tá? Mas não é recomendação, eu acho que o Santander realmente depois dessa queda tá fantástico, mas eu não tenho ainda ele não, né? Hoje de bancões privados mais baratos, aqui eu acho que o Santander e o Bradesco estão muito baratos, mas vamos ver aí essa questão que o Luan tá falando. Acontece que está havendo aqui com o Santander alguns pontos que precisam ser melhor explicados, em especial a venda sistemática de ações por seus diretores. Como assim, Luan? O que está acontecendo? Primeiro ponto, se eu digito aqui no Google Santander RI, eu sou direcionado para o site de relações com investidores. Aqui dentro do site de relações com investidores, teoricamente deveria ser simples de eu encontrar os relatórios que são enviados à CVM das negociações de valores imobiliários realizadas pelos administradores do Santander. Tanto que esses administradores são pessoas elegíveis dentro da política de negociação de valores imobiliários do Santander, e essas pessoas e as pessoas equiparadas, que são cônjuge e parentes aqui dos administradores, diretores, colaboradores da área de administração fiduciária, eles precisam pedir autorização para a área de compliance do Santander para fazer uma venda ou até uma compra. Então isso deve ficar transparente, não é mesmo? Acontece que não ficou tão transparente assim como deveria. Por quê? Se você vai aqui com um pequeno investidor, olhar para o site de relações com investidores do Santander, onde você espera que todas as informações relevantes constem aqui do site, você vai tentar procurar formulário consolidado mês a mês onde ocorreu negociação de valores imobiliários pelos executivos. Então você tenta buscar aqui, não encontra, você vai aqui embaixo e vai item por item. Primeiro, sobre o Santander Brasil, perfil corporativo, histórico, estratégia, negócio, rentabilidade, nada disso. Governança corporativa, você tem estrutura acionária, você tem governança corporativa, estatuto, código, políticas, nada. Você pode até clicar aqui em administração, aqui você não vai achar nada de formulário, tá? Você não tem nada aqui. Vamos continuar aqui em saiba mais. Informações financeiras, histórico de dividendos, divulgação de resultados e rate, nada a ver. Publicações e documentos, avisos, comunicados e fatos relevantes, não. Relatórios, se você clicar em relatórios, você só tem o relatório 20F, é isso que você tem aqui. E o relatório 20F é um documento que é como se fosse um formulário de referência enviado por empresas estrangeiras. Santander é um banco espanhol, ok? Então também não é isso. Gerenciamento de risco não, letra imobiliária garantida não. Sites CVM SEC, é o que sobrou. E aí, olha só o que consta aqui do próprio site do Santander. Todos os documentos de arquivamento obrigatório no site dos reguladores, CVM e SEC, estão disponíveis nesse site de relações com investidores. De forma organizada no Saiba Mais é onde a gente procurou ali. Só que a gente não conseguiu encontrar o formulário de negociação de valores imobiliários pelos administradores. E aí, se eu clicar aqui em CVM, aí eu sou direcionado para o site da CVM, eu tenho que ir aqui em filtro de pesquisa, eu tenho que selecionar
selecionar por período e digitar a palavra-chave correta para conseguir encontrar esse formulário. Eu, como já sei mexer nisso aqui, procurei por período e localizei aqui. Mesmo assim, não é tão fácil para o pequeno investidor conseguir entender o que está aqui. Mas é basicamente isso aqui, ó. Valores mobiliários negociados e detidos. Aí você vai consultando o que está sendo negociado pelos administradores do Santander. Acontece que está errado aqui. Nem tudo consta do site de relações com investidores no Saiba Mais. Você precisa ser direcionado para o site da CVM. Isso dificulta a transparência para o pequeno investidor. Nem todo mundo tem prática em mexer no site da CVM. Enquanto isso, você tem, por exemplo, só a título de exemplo, site Eu acho que mesmo que tivesse, é um pé no saco. As empresas têm que facilitar a vida do investidor. Tempo é dinheiro, já dizia a velha ditado, né? da Irani, onde você vai aqui, informações ao mercado, documentos CVM, e aqui já está, valores mobiliários negociados e detidos. Está aqui disponível com facilidade para o investidor. Site da Taesa, como que eu encontro? Divulgações ao mercado, outros documentos da CVM. Eu clico aqui e a Taesa também te informa, valores negociados pelos administradores e pessoas ligadas. Ou seja, o Santander está faltando com transparência. O pessoal da RI deveria arrumar isso aqui. Afinal de contas, o site de relações com investidores serve para isso, para facilitar para o pequeno investidor. Então, ponto negativo aqui para a transparência do Santander no seu site de relações com investidores. Ah, mas eles deixaram o link da CVM aqui. Isso é insuficiente, como eu disse para vocês. Para investidores iniciantes ou que não possuem prática com isso aqui, não é razoável você esperar que ele consulte lá na CVM esses documentos. Do contrário, você está perdendo a razão de ser do site de relações com investidores. Eu não vou passar pano para isso aqui não. E muito bem, esse aqui não é o grande problema que está acontecendo, além dessa falta de transparência. É o fato de que, pegando-se aqui, desde julho de 2022, você vai perceber que os diretores do Santander Brasil estão realizando vendas sistemáticas de suas ações. Então você começa aqui com o formulário consolidado de negociação de administradores e pessoas ligadas de julho de 2022. Então o que você vai perceber aqui? Que nesse mês tudo certo. Aqui no xizinho você vê diretoria, então são os diretores, não houve venda, tá? Nesse mês aqui a diretoria não realizou venda. Aí você passa para o próximo mês, agosto. Agosto, por incrível que pareça, houve uma quantidade absurda de venda. Venda à vista, venda à vista, venda à vista, várias vendas. E o volume de negociação não é insignificante, tá? Então aqui, por exemplo, teve um volume de vendas no dia 4 de quase 300 mil, no dia 11, tudo de agosto de 2022, 300 mil, 240 mil, 438 mil e assim por diante, tá vendo? E sabe o que é mais bizarro? Agosto de 2022 estava ali próximo de consolidar os resultados do terceiro trimestre de 2022. E foi justamente no terceiro trimestre de 2022 que, coincidentemente, o lucro do Banco Santander caiu 23% e começou a desabar. Depois tivemos aqui setembro de 2022. O que aconteceu? A diretoria continuou fazendo as suas vendas. 283 mil no dia 20, 150 mil, 241 mil, 372 mil, 608 mil. E isso foi contribuindo para essa queda. Porque se você pega aqui de agosto de 2022 até o presente momento, as ações caíram quase 10%. Então isso foi contribuindo para a queda. Depois tivemos outubro de 2022, a diretoria continuou fazendo suas vendas, até reduziu um pouco, mas ainda assim uma de 400 mil e outra de 400 mil também. Depois, novembro de 2022, aí as vendas foram aceleradas. Olha só o peso das vendas. Tinha venda aqui de quase R$1 milhão, 770 mil, 900 mil, mais 770 mil. Por quê? Porque aqui, em novembro, estava-se já fechando o resultado do quarto trimestre, que foi o pior de todos, em que o lucro do banco caiu 53% para apenas 1,5 bi. Uma sacanagem, muita sacanagem. Principalmente com o caso Americanas. E aí, dezembro de 2022, não houve aqui nenhuma venda. Depois, janeiro de 2023, também não se vislumbrou nenhuma venda. Fevereiro, as vendas continuaram. Uma venda de 800 mil aqui, outra venda de 400 mil aqui, 250. Então, as vendas voltaram. E por fim, março de 2023, muitas vendas. Olha só a quantidade de venda. De novo, a diretoria que está à frente da companhia. Então, isso aqui causa espécie. Afinal de contas, como o banco caiu tanto assim, é de se presumir que ele estaria descontado e seria uma oportunidade, não para vender as ações. E a diretoria que está à frente da companhia está realizando vendas. Você, pequeno investidor, vai lá, olha um fato relevante do dia 2 de agosto de 2022, que foi justamente quando se iniciaram as vendas, em que a companhia iniciou um programa de recompra de ações de 18 meses que finda em fevereiro de 2024. E o programa de recompra de ações sinaliza que a ação estaria barata. Então, como assim a ação estaria barata? E logo após essa publicação, a diretoria começa a realizar vendas sistemáticas em quase todos os meses, justamente antes dos piores balanços de Santander do ano de 2022. Diante de toda essa situação, antecipo para vocês. Eu tenho aqui uma posição em SAMB 4, 2% da minha carteira de ações, e uma posição em SAMB 3, 0,74%. Logo, eu tenho aqui aproximadamente 3% em Santander. Não vou mais realizar nenhuma compra, por mais que eu ainda possa adquirir quase R$10 mil dentro da minha gestão de risco. Por quê? Por essa falta de transparência, por essa situação envolvendo a diretoria, sendo uma incoerência em relação ao programa de recompra de ações, e também porque o Santander, diante do efeito Americanas, provisionou 30%, o que significa que, diante desse calote da Americanas, ele vai precisar fazer novas provisões. E as provisões do Santander, entre os anos de 2021 e 2022, já aceleraram 72%. Dessa forma, a perspectiva de resultados para o Santander em 2023 é ruim, de tal modo que ele ainda pode
pode continuar desabando. Para além disso, temos os dividendos, que serão bem baixos também. Então veja só, eles anunciaram recentemente um JCP de 1,5 bilhão. Mesmo com toda essa queda nas ações, esse JCP aqui representa apenas 1% de yield, mesmo com toda essa queda. Dessa forma, você não pode esperar um bom dividendo em Santander. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 6,4%. Você pode esperar aproximadamente isso ou até abaixo disso. Ou seja, Santander vai pagar menos do que Itaúsa, hein? Você que reclama de Itaúsa, Santander vai pagar menos do que Itaúsa provavelmente. Veja também que o PL do banco disparou, então ele não está mais exatamente barato. Enquanto isso, você tem o Banco do Brasil que disparou em cotações e mesmo assim negocia a um PL de 4 vezes lucro, a metade do PL atual de Banco Santander. Então, aqui vale uma lição que eu já trouxe no outro vídeo. Não é porque a empresa disparou que ela ficou cara desde que os resultados acompanharam. E não é porque uma ação desabou que ela ficou muito barata, já que se os resultados acompanharam, o mercado acabou precificando de maneira eficiente. E olhando isso aqui para o gráfico de cotação e lucro aqui dentro do Investidor 10, você percebe que não há uma grande distorção entre cotação e lucro aqui. Estão bem próximas, de tal modo que Santander, de fato, não está uma grande barganha. Então, por mais esse motivo, eu parei de comprar. E agora eu fiquei, de fato, com uma pulga atrás da orelha em relação à governança do Banco Santander. E aí, diante disso, temos ali a Louise Barsi no Conselho Fiscal. Talvez ela pudesse esclarecer o que está acontecendo na diretoria do Banco Santander. Não que necessariamente ela deva saber, porque o Conselho Fiscal não está ali diariamente atuando na companhia, mas seria interessante se ela pudesse trazer algum esclarecimento para nós, investidores. Por isso, minhas ações vão ficar de quarentena, não vou comprar nem vender. Deixá-las paradas lá na carteira, aguardando próximos resultados e posição da administração da companhia. Então, na minha opinião, todas as empresas listadas da Bolsa deveriam ter realmente essas informações muito acessíveis e fáceis de se encontrar. Temos uma série de empresas que tem, o próprio Banco ABC que eu troquei, o Santander tem, mas eu confesso que eu nem fico olhando tanto isso. E imagina se não tivesse aqui e tivesse que ir lá na CVM. Preguiça infinita, o Luan fez certíssimo em investigar isso. E o Santander, não sei, os caras estão vendendo ainda, vai saber o que vem pela frente. Eu achei isso aí muito estranho. Também teria deixado ali de quarentena se eu tivesse as ações do Santander, tá? Deixe nos comentários o que você vai fazer. Se inscreva no canal do Luan, se inscreva no meu canal aqui, secundário. Eu vou trazer alguns reacts de diversos temas diferentes, também notícias que eu vou ler aqui nesse canal aqui, tá? Então se inscreva aqui também. Um abraço, até o próximo. Valeu!